Aleluia. Salmo de número 103. Com muita gratidão, o salmista declara assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as nossas iniquidades, e é Ele que sara todas as nossas enfermidades. É Ele que redime a nossa vida da perdição. É Ele que nos coroa de benignidade, de misericórdia. É Ele que enche a nossa boca de bens, de sorte que a nossa mocidade se renova como é renovada as forças de uma águia. Eu declaro esse renovo na tua vida nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Seja renovado pelo poder de Deus, revestido pela graça do Senhor. Aleluia. Eu quero ler com vocês hoje Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28. Mateus 11, 28. 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Pessoal do LED, por favor, me acompanhe na versão ACF, tá bom? Por favor, hoje eu vou usar a versão ACF. Eu gostaria que vocês me acompanhassem. Amém. Podei vos assentar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Quem disse essas palavras foi o próprio Senhor Jesus, nos chamando para Ele. Por quê? Porque Ele tem descanso, porque Ele tem refrigério, porque Ele tem refúgio, porque Ele tem sossego para toda a alma desassossegada, para toda a alma atribulada. E eu quero falar de alma nesta noite, mas partindo do princípio em que nós somos seres tricotômicos, é que nós vamos compreender o que Deus está falando conosco aqui nesta noite. Então, entendendo que somos seres tricotômicos, já expliquei isso inúmeras vezes, não há necessidade de explicar de novo. Então, nós precisamos conhecer muito bem o nosso ser como um todo, para conseguirmos discernir as coisas que nos acontecem. Por exemplo, eu não posso procurar um psiquiatra quando eu estou passando por um problema espiritual, porque se eu estou passando por um problema espiritual, o psiquiatra não vai conseguir resolver esse problema. Por quê? Porque esse é um problema espiritual. Eu vou resolver esse problema aonde? Encontrando alguém que ora, encontrando alguém que tenha autoridade no mundo espiritual para me ajudar. Da mesma forma, eu não posso resolver um problema espiritual procurando, quem sabe, um clínico geral. Eu vou num clínico para resolver um problema da minha alma. Não tem como. Por quê? Porque problema de alma não é o clínico que resolve. Tem o especialista nessa área para poder me ajudar, para poder me auxiliar com esse problema de alma. Então nós precisamos nos conhecer muito bem para discernir em que área da vida está o problema, e discernindo em que área da vida está o problema, nós vamos procurar a ajuda, a resposta no lugar certo, com a pessoa certa. Quem está me entendendo diz glória a Deus. Porque para cada problema de uma área da minha vida há uma solução. Diga assim comigo: para o meu problema tem solução. É isso, eu só preciso procurar no lugar certo, com a pessoa certa. Eu só preciso procurar do jeito certo, fazer a pergunta certa. Quem está entendendo? Aleluia. Então, quando nós olhamos para o Salmo de número 23, que por sinal é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, que todo crente tem por obrigação conhecer de cor, porque só tem 6 versos, ele é bem pequenininho e é uma oração por demais de linda, de bonita. E neste Salmo de número 23, nós vemos o salmista com a sua alma cansada, pedindo refrigério ao Senhor. Ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, até que ele chega num ponto e diz: refrigera a minha alma. Ele faz um pedido por refrigério, porque ele sabia que só o Senhor tem poder
poder para trazer alívio para a alma que está cansada. O termo refrigério vem do hebraico shuv, que significa restaurar, trazer de volta, reanimar. Então essa palavra refrigério, ela tem esse sentido de trazer uma restauração, esse sentido de reanimar quem já está morrendo, quem já está perdendo as tuas forças. E há momentos na nossa vida em que nós nos sentimos assim, sem forças, sem ânimos, sem vida, procurando ser reanimado, procurando uma ajuda, alguém que segura nas nossas mãos e nos levanta e nos coloca de pé. O salmista estava assim, a sua alma estava cansada, e o contexto sugere para nós que a alma de Davi estava em um estado de exaustão, em um estado de aflição. Talvez a tua alma esteja cansada pelas lutas que enfrentou, talvez a sua alma esteja cansada pelas perseguições que você tem suportado, talvez a sua alma esteja cansada pelas lágrimas que você tem chorado, talvez a sua alma esteja cansada pelas ingratidões sofridas, talvez a sua alma esteja cansada pelas injustiças que você vem sofrendo, que você vem suportando, talvez a sua alma esteja cansada pelas rejeições e por tantas coisas que têm entristecido o teu coração. A nossa alma se cansa por diversos motivos. Muitas dessas situações que eu acabei de citar cansam a nossa alma, traz cansaço, traz um esgotamento, faz nos sentirmos totalmente desgastados, sugados, esgotados, no limite. É isso, Deus está falando com alguém aqui. É por isso que o salmista pede refrigério, ele pede restauração de alma. Ele não fala sobre o corpo, ele não fala sobre o espírito, ele fala só sobre a sua alma. Por quê? Porque ele detectou, ele discerniu que o problema estava na alma. E o cansaço de alma, ele é terrível, porque quando a alma está cansada, o nosso corpo pode até dormir, o corpo dorme, mas o coração não tem quietude, o coração fica perturbado. A alma, quando ela está aflita, cansada, o corpo pode até dormir, mas a mente não descansa. Quem já passou por isso? Você dorme, a mente não descansa. Nayara, você apareceu, glória a Deus. A mente não descansa, por quê? Porque a alma está cansada. A nossa boca, ela pode até mostrar um sorriso, ou até sorrir de alguma situação engraçada, mas a aflição permanece. Por quê? Porque ela está na alma. A gente sorri por fora, mas por dentro nós estamos sobrecarregados, sem forças, e às vezes a vontade é só de chorar. E quer que eu te dou um conselho? Quando sentir vontade de chorar, chora. Não fica nesse negócio de, eu vou engolir o choro. Não engole não, chora. Quando você sentir vontade de chorar, chora, porque lágrimas são palavras que não podem ser ditas, ou não podem ser compreendidas, mas elas precisam sair para fora. Então se você sentir vontade de chorar, chore, coloque para fora. Sabe por quê? Eu me lembro que há uns 20 anos atrás, eu cantava uma canção e ela era assim, ó: quem chora para Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima de um crente não agir. O céu se comove na hora e vem a vitória, e não há no mundo quem possa impedir. Uma lágrima para Deus é uma frase que só Deus tem o poder de interpretar. E o crente chora para Ele porque sabe que Ele é o único que pode consolar. Tá vendo que os hinos de antigamente eram bonitos também? Então,
Se sentir vontade de chorar, chore. Você não é obrigada a engolir o choro. Você pode chorar sim. Você não é obrigada a ser forte o tempo todo. Se sentir vontade de se derramar, se derrame. Talvez você até precise expressar para alguém um sorriso no rosto, porque nem todo mundo pode nos ver chorando, mas para Deus você pode chorar, para Ele você pode contar tudo, ei, com Ele você pode se abrir, para Ele você pode abrir o teu coração e contar tudo. Geralmente a alma se cansa quando nós carregamos alguns pesos por muito tempo. Quem carrega peso por muito tempo cansa a alma, traz sufocamento. A alma se cansa e se desgasta e se esgota quando nós sofremos uma perda importante. Quem aqui já sofreu uma perda importante? Isso cansa a alma. A alma cansa quando nós sofremos grandes e terríveis decepções. A alma cansa pelo excesso de responsabilidades. Às vezes eu me deparo com muitas mães solo, e essas mães estão tão sobrecarregadas, dizendo: eu tenho que criar meus filhos sozinha, eu tenho que ser a mãe, eu tenho que ser o pai desse menino, eu tenho que ser a mãe e o pai aqui nessa casa, eu tenho que ser a provedora, eu tenho que fazer tudo. Pessoas que estão com excesso de responsabilidades e a alma está cansada. Sabe o que também cansa a alma? É quando nós estamos enfrentando as mesmas lutas por muito tempo. Uma coisa é você vencer uma luta aqui, outra ali, porque a gente sempre está em luta. Mas quando aquela luta demora a ser vencida, a alma fica tão cansada. A alma cansa pelo excesso das rejeições que nós sofremos. A alma cansa pelas expectativas frustradas, porque você esperou, você teve aquela expectativa, mas nada do que você esperava aconteceu. Existem muitas pessoas aqui que estão vivendo isso, que estão sofrendo isso, estão caminhando, mas não conseguem desfrutar da jornada, estão apenas vivendo por viver. Por quê? Porque o fardo da alma está pesado demais, o fardo da alma está difícil demais para carregar, a alma está ferida. Não se sinta culpada, e para você homem que está aqui, não se sinta culpado por estar se sentindo assim, tão cansado, tão esgotado. Isso não significa que você não é espiritual, isso não significa que você ficou menos crente, isso só significa que você é humano. Isso só significa que você é gente, porque os grandes homens de Deus também passaram por isso. Eles tiveram esses momentos de exaustão. Esses grandes homens de Deus que nós encontramos na Bíblia Sagrada também passaram por esse lugar de cansaço, de exaustão. Quando nós olhamos para o Salmo de número 3, nós vamos encontrar Davi totalmente cansado. Ele vai dizer, a partir do verso 1: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim, e muitos dizem da minha alma. Olha o que eles diziam da alma dele: não há salvação para ele em Deus. Esse salmo foi escrito por Davi em um momento muito delicado da vida dele. Esse salmo foi escrito quando Davi estava fugindo do seu filho Absalão, que se levantou contra ele para lhe tomar o reino. Antes de se levantar contra Davi, olha o que Absalão fez. E isso é uma chave poderosa para você que lidera até a tua casa mesmo, entender como o inimigo age. A Bíblia diz que Absalão sentava às portas da cidade e ele ficava chamando o povo até ele e dizia para o povo: sabe aquela causa assim que meu pai não resolveu? Pois é, se eu fosse o rei no lugar dele, eu resolveria assim.
Sabe aquele problema que o meu pai não te escutou? Pois é, se fosse eu te ouviria, se fosse eu faria. E assim, a Bíblia diz categoricamente que dessa forma, Absalão foi furtando, roubando o coração do povo para ele, porque o povo olhava para ele e começou a julgar ser ele melhor do que Davi, e com isso, ele conquistou para ele um povo. E conquistando para ele esse povo, ele conseguiu tomar de Davi o reino. E foi nesta ocasião que ele escreve esse salmo, e ele vem com um tom de espanto. Ele tem um tom de espanto. Como tem se multiplicado os meus adversários. Ele está espantado, ele está totalmente assustado. Por quê? Porque a notícia chegou para ele, foi: ei Davi, o seu próprio filho quer te matar. Ele ficou espantado, porque ele estava acostumado a enfrentar gente de fora, ele estava acostumado a enfrentar gente de outras nações, ele estava acostumado a enfrentar filisteu, ele estava acostumado a enfrentar gente de outros lugares, não de dentro da sua própria casa. Então ele vai dizer: como se tem multiplicado os meus adversários. Eles estão se multiplicando, antes era de fora, agora até dentro da minha casa tem inimigo. Como se tem multiplicado. E olha só, e eles, os que se juntaram a Absalão, sabiam que Davi estava fragilizado, com a alma cansada, e eles diziam: não há salvação para a alma dele, ó. Para ele não tem mais jeito, a alma dele está dilacerada. Muitos dizem da minha alma: não tem salvação, não vai ter jeito, porque agora nós atingimos a alma dele, nós conseguimos ferir a alma dele, não há salvação para ele. Davi estava com a alma ferida. Há feridas que não atingem o nosso corpo, mas atravessam a nossa alma. Às vezes chegam aos nossos ouvidos notícias que machucam profundamente a nossa alma. Talvez a decepção venha justamente de onde você não imagina, de onde você menos espera. Talvez venha de onde você estendeu a mão, ajudou, acolheu, aconselhou, entendeu. Você pode dizer glória a Deus? Talvez venha de alguém por quem você orou, fez campanha, jejuou, investiu tempo, investiu amor, investiu cuidado, e de repente um mensageiro chega com a notícia dolorosa. Essa pessoa está falando mal de você, essa pessoa está se levantando contra você, essa pessoa está criticando você. Muitas dessas palavras têm poder de ferir a nossa alma. Elas machucam porque elas vêm de onde não imaginávamos. A traição sempre dói, mas porque ela vem de muito perto. Gente de longe não nos trai, é de perto, e isso cansa a alma. Diga assim: isso cansa a alma. Aleluia. Aí o nosso coração começa a se perguntar: onde foi que eu errei? Por que eu recebi isso em troca? Em troca do meu amor, em troca da minha dedicação, em troca de tudo que eu fiz. Mas é exatamente nesses momentos que nós precisamos nos lembrar que o Senhor vê as feridas que estão na nossa alma. E Deus te trouxe aqui nesse culto hoje para te dizer que o Senhor está vendo cada ferida que ninguém vê. Ele está vendo as feridas da sua alma, Ele está vendo as dores do seu coração, Ele está vendo as lágrimas que você chora escondido, Ele está vendo as batalhas que você luta em silêncio, as batalhas que você luta no secreto. Ele conhece exatamente cada lágrima e sabe discernir o som de cada uma delas. E Deus te trouxe aqui hoje para curar coração que está ferido. Ele está curando corações feridos. Não permita que a amargura ocupe o lugar da graça de Deus. Entrega para Ele a sua dor e deixa Ele te curar aqui nessa noite. Ele é especialista em transformar feridas em testemunhos. Ele é especialista em curar a alma daqueles que foram machucados enquanto faziam o bem.
estão falando mal de mim, estão criando narrativas com o meu nome, tudo que eu falo distorcem. Ei, não se espante, não se espante quando isso acontecer, não se surpreenda quando vierem as críticas, não se surpreenda quando vierem acusações, não se surpreenda com nada disso. Sabe por quê? Porque se você está vivendo debaixo do propósito de Deus, isso faz parte da caminhada, isso faz parte, aleluia. Na verdade, deixa eu te falar uma coisa, na verdade, espante se o inimigo não se levantar contra você. Espante, aleluia, se você não estiver incomodando ninguém. Ei, estranhe se ninguém sentir inveja de você, se ninguém sentir nada de estranho por você, aí você tem que ficar espantado. Não estranhe, aleluia. Estranhe se a igreja onde você congrega não é mal falada. Por quê? Lugar que não incomoda o diabo não vai ter nenhum tipo de levante, não vai ter nenhum tipo de oposição. Mas começa a expulsar demônio, começa a libertar os cativos, começa a curar os enfermos, começa a pregar o evangelho do reino, começa a fazer a obra, que você vai ver o diabo levantar, que você vai ver o inimigo se incomodar. Se espante com o pastor que ninguém fala mal dele, com pastora que ninguém fala mal dela. Sabe por quê? Porque se ninguém fala mal, é porque não incomoda o reino das trevas. Até de Jesus falou: por que essa pessoa é tão boa que ninguém vai falar? Ai, meu Deus do céu, Deus está falando com você aqui nesta noite. Ei, se você é vidraça, prepare para que pedras venham sobre ti. Se você é árvore que dá fruto, se prepara, vai acontecer. Mas há um Deus poderoso que te sustenta, há um Deus poderoso que te guarda, há um Deus poderoso que estende as mãos sobre ti. Quando o reino de Deus avança, o reino das trevas reage. Quem está pegando? Quando vidas começam a ser transformadas, quando famílias começam a ser restauradas, quando pessoas começam a ser libertas, o inimigo não vai ficar em silêncio. Ele vai usar alguma boca para falar alguma coisa. Vai haver crítica, vai haver perseguição, vai haver mentiras, vai haver tentativas de descredibilizar o que Deus está fazendo. Jesus nos preparou para isso. Ele disse: perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Ele nos avisou, gente. Nada é estranho e nem surpresa para nós. A oposição, na maioria das vezes, é a evidência de que nós estamos incomodando o reino das trevas, de que nós estamos de fato no caminho certo. As irmãzinhas que estão conversando uma com a outra: você veio para me ouvir pregar ou veio para conversar? Você veio para bater papo, tem um lugar ali, ó. A gente tem uma cantina logo aqui, ó. Pode ir para lá. Então observe. É por isso que nós precisamos ter os nossos ouvidos ungidos. A pastora é ignorante. Se você visse Jesus destruindo tudo no templo, o que você ia dizer dele? Se você visse Jesus chamando aquele povo, ai meu Deus, de nomes que eles não queriam ouvir. Se você ouvisse João chamando aquele povo que ia para ser batizado de raça de víbora, talvez vocês me achariam mais leve. Mas vamos lá. Não permita que a voz da perseguição seja mais alta do que a voz do teu chamado, do que a voz que te chamou, do que a voz daquele que te escolheu, do que a voz daquele que tem te sustentado, falado com você e dado a você direções. Não permita não. Silencie essas vozes malignas, porque quem foi chamado por Deus não pode parar por causa dos homens, não pode parar por causa das críticas. Ei, o Senhor conhece a minha e a tua vida, Ele conhece a nossa fidelidade, Ele vê o nosso coração, e no tempo certo Ele nos justificará, no tempo certo Ele nos estenderá a sua mão e mostrará, provará que Ele está conosco. Moisés, um dia, estava tão cansado, ele chegou no limite da sua resistência. O peso de conduzir uma nação tornou-se insuportável para ele, e ele sentiu na alma, e em oração, ele
ele disse o seguinte, por favor, Números 11, 14 e 15. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E assim, fazes comigo, mata-me. Ele está pedindo a morte, gente. Peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, não me deixes ver o mal. Ele está dizendo, se o Senhor gosta de mim, esse termo, se eu tenho achado graça, ou seja, se o Senhor pode me favorecer em alguma coisa, se eu tenho achado graça, me mata, Senhor. Se o Senhor gosta de mim, me mata agora. Eu não estou querendo viver mais não. É melhor morrer do que conduzir esse povo. Olha que coisa terrível, gente. Você pensa que é só você que quer morrer quando está angustiado? Você pensa que é só você que fala, ai Deus, me leva? Não. Moisés também quis morrer. Ele também pediu a morte. Ele estava tão sobrecarregado, ele estava tão cansado, que ele pediu a morte. Essas palavras revelam o estado da sua alma. Moisés não estava apenas cansado fisicamente, não, ele estava emocionalmente esgotado com aquele povo. Moisés era um homem extraordinário, mas ele continuava sendo humano. Ele amava aquele povo, ele intercedia por aquele povo, ele suportava as reclamações, porque aquele povo murmurava o tempo todo, aquele povo reclamava de tudo. Moisés resolvia os conflitos deles o tempo todo. Ele carregava uma responsabilidade muito grande de guiá-los, de levá-los à terra prometida, mas sempre tinha um rebelde, sempre tinha um murmurador, sempre tinha uma contenda, sempre tinha uma fofoca, sempre tinha uma situação para ele resolver. Ele falou, Senhor, mata logo a minha vida, porque eu não aguento mais não estou aguentando esse povo não. Deus está falando. O povo era atribulado demais, o povo era contendeiro demais, e a alma de Moisés entrou em exaustão. O peso da murmuração havia se tornado maior do que as suas próprias forças, e ele chegou ao ponto de pedir a própria morte, porque morrer parecia melhor do que carregar aquele peso. Meu Deus, era o povo querendo voltar para o Egito, era o povo querendo comer carne, era o povo querendo comer cebola, era o povo querendo comer pepino, meu Deus, era o povo querendo comer alho. E como é que ia achar isso no deserto, gente? Parece criança que é assim, pede coisa que não pode na hora que não dá. É ou não é? 1h da manhã, a Sharon pede umas comidas estranhas. 1h da manhã. Pelo amor de Deus, você está pegando aí? Às vezes a gente quer umas coisas para um momento que não dá, e começamos a murmurar. Só que quando Moisés reclama com Deus e pede a morte, a resposta de Deus foi impressionante, foi surpreendente. O Senhor não repreendeu Moisés por estar cansado, o Senhor não o chamou de fraco, o Senhor não o censurou, não. O Senhor não disse, ei Moisés, você está com falta de fé. Não, Deus ouviu o clamor do seu servo, e de uma forma estratégica agiu. Levanta a mão que eu vou profetizar a primeira profecia da noite. Deus tem uma estratégia para você, aleluia. Deus tem uma estratégia para tirar esse peso dos teus ombros. Deus tem uma estratégia para tirar você desse cansaço, dessa exaustão. Deus tem uma estratégia para te aliviar. Deus tem uma estratégia para te ajudar. Talvez você está aí achando que não tem jeito, pedindo até mesmo a morte, dizendo, Deus me leva, Deus me mata, Deus não aguento mais. E Ele está dizendo, acalma, eu te trouxe no Déboras hoje, porque eu tenho uma estratégia para você. Acalma teu coração, eu te trouxe aqui hoje, porque eu tenho uma estratégia. Eu vou dar um jeito, eu vou aliviar o teu fardo, porque o meu fardo é leve. Eu vou tirar esse fardo pesado. Aleluia, glória a Deus. Deus de forma estratégica agiu. Ele ordenou que Moisés reunisse 70 anciãos. Por favor, vamos ler juntos novamente Números 11:17. Então eu descerei e ali falarei contigo,
e tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não leves sozinho. Olha a estratégia de Deus. Deus levantou 70 homens para ajudá-lo. Deus tirou do espírito de Moisés, do espírito que estava sobre ele, e colocou sobre os 70. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12:10, ele diz o seguinte: quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Imagina, gente, Moisés esgotado, dizendo: Deus, eu estou sem força, Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Deus diz: fica tranquilo, tem glória de sobra em você, tem unção de sobra em você, tem presença de sobra em você, tem poder sobrando, e eu vou tirar e vou colocar sobre 70. Quando você pensa que está fraco, Deus está dizendo: ainda tem muito poder em você, ainda tem muita glória em você, ainda tem muita unção em você, ainda tem muito azeite em você que dá para repartir com 70. Oh, aleluia! Levanta a mão que eu profetizo de novo nessa noite. Deus está levantando auxiliadores que vão te ajudar. Deus está levantando gente que vai dizer: você não precisa caminhar sozinho, você não precisa guerrear essa guerra sozinha, você não precisa enfrentar esse problema sozinho. Eu estou contigo, eu vou te ajudar. Pode dividir essa carga comigo que eu vou levar um pouco, eu vou levar com você, você não está só. Aleluia! Ele está levantando auxiliadores. Deus não tirou o chamado de Moisés porque ele pediu para morrer, porque ele disse que não aguentava mais. Deus podia falar: não, Moisés, tá bom, você já está um velho cansado, eu vou passar para outro. Diga assim comigo: Deus não usa pessoas de forma descartável. Que hoje as pessoas é assim: ah, você está me dando problema? Tchau, obrigado. Ah, você não quer não? Tchau, obrigado. Ah, você está reclamando? Tchau, obrigado. Não. Moisés, é com você que eu tenho uma obra. Vou te ajudar. Eu vou te ajudar, eu vou te auxiliar, eu vou levantar pessoas do seu lado. Eu preciso de você, Moisés. Eu escrevi uma história e você é o protagonista dela. Eu não improvisei, eu escolhi você e eu vou te dar estrutura para suportar. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: está pesado, tá? Deus está vendo, mas Ele já tem uma estratégia para te ajudar, Ele já preparou meios para te auxiliar. Deus nunca planejou que os seus filhos carregassem sozinhos os fardos que deveriam ser compartilhados. Há pessoas que vivem como Moisés, sobrecarregadas, resolvendo tudo sozinhas, cuidando de tudo e de todos. Quem está pegando? Mas a pergunta é: quando você vai cuidar de você? Deus está falando aqui, porque até os mais fortes têm os seus limites. Até os mais fortes tem hora que chega no seu limite. O mesmo Deus que viu a exaustão de Moisés, Ele está vendo a exaustão de pessoas aqui, por isso me deu essa palavra. Ele está vendo a exaustão que ninguém vê, Ele está vendo as dores que ninguém percebe, Ele está vendo o cansaço que ninguém percebe, Ele vê as lágrimas escondidas que você chora no seu quarto e batalhas silenciosas da alma. Mas Deus não deseja apenas que você continue caminhando, mas Ele deseja que a sua alma seja saudável. Ele deseja que a sua alma caminhe com saúde, que você tenha plenitude na presença dEle. A sobrecarga nunca foi plano de Deus. O fardo de Jesus é leve, é leve.
aleluia. Nós vemos também Jesus no jardim do Getsemane. Horas antes de ser preso, ele foi para o Getsemane orar. O momento era tenso, a pressão aumentava, a angústia tomava conta do coração de Jesus. Então ele se aproxima dos discípulos e confessa. Ele diz assim: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ele estava muito triste. Era uma noite muito triste. Aí Lucas 22:45, na versão Ara, diz que quando Jesus foi ter com os discípulos, achou-os dormindo de tristeza. Gente, analise comigo, não era dormindo de preguiça, não era dormindo porque o ambiente era propício, não, era de tristeza. Eles estavam dormindo de tristeza. Quem aqui já dormiu de tristeza? Vai, quer saber? Vai dormir. Eles estavam dormindo de tristeza. Acontece. Eles estavam dormindo de tristeza. Por quê? Porque o peso era muito grande, o peso emocional, o peso espiritual daquele ambiente era pesado, era um momento decisivo. Jesus estava ali, em um momento de decisão, onde ele orava: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Era um momento decisivo, e eles estavam sem forças, eles estavam sem energia, porque eu não sei se você sabe, mas a tristeza rouba a nossa energia. Se você fica muito triste, você vai ficando sem energia, você vai ficando sem força. Ei, tristeza adoece, tristeza pode até matar. Ela tem sido responsável por 90% das depressões, e a tristeza também é responsável por 80% dos suicídios que acontecem no mundo. Então tome cuidado com a tristeza, ela pode matar. Aprenda com Jesus. Quando vier a tristeza, quando você se sentir sobrecarregado, faça como Jesus. Ainda estou na ACF, Lucas 22:44, olha o que está escrito: e posto em agonia, orava mais intensamente. Quanto mais tristeza, quanto mais agonia, quanto mais aflição, com mais intensidade ele orava. Olha que lição importante Jesus nos ensina, gente. Quanto mais agonia, mais eu oro. Quanto mais tristeza, mais eu oro. Quanto mais sofrimento, mais eu oro. Ele estava sobrecarregado, ele estava debaixo de muita pressão, mas mesmo sobrecarregado, mesmo debaixo de muita pressão, ele orava. E por falar nisso, já está saindo outro livrinho de oração, aleluia. Porque se você não tiver as suas próprias palavras para orar, eu vou te ajudar. Eu estou nesses dias escrevendo para te ajudar nos seus momentos de aflição, para você nunca deixar de falar com Deus em hora nenhuma. Então ele orava. Esse é o caminho da cura da alma, a oração. Esse é o remédio para curar qualquer dor, é ir diante do Senhor e entregar para Ele, é falar com Ele, é orar mais intensamente. Ele orou mais intensamente. Deixa eu te falar uma coisa, ore intensamente. Se você terminou um propósito aqui, começa outro. Se você terminou uma campanha, então dá início a outra. Ore intensamente. Você sabe que você não pode baixar a guarda. Você sabe que você está vivendo tempos de guerra. Você sabe que você está vivendo tempos difíceis. Não baixe a guarda. Continue orando ainda mais intensamente. Aleluia. Deus está aqui. E para encerrarmos, Elias também experimentou esse esgotamento na alma. Ele também suportou esse esgotamento, depois de uma grande batalha contra a idolatria de uma nação, que foi induzida, seduzida a adorar Baal. Depois que ele enfrentou no Monte Carmelo os 850 profetas de Baal e Azera, que profetizava para Jezabel, ele
foi ameaçado de morte. E quando ele foi ameaçado de morte, ele fugiu para o deserto. Correu, foi para o deserto, assentou-se debaixo de um zimbro e fez a seguinte oração. 1 Reis 19:4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, eu não sou melhor do que os meus pais. Você está vendo outra pessoa pedindo a morte? Ele está pedindo a morte. Ele se sentiu tão esgotado, depois de ter vencido uma batalha. Continue vigilante, porque existem batalhas que nos ferem muito, existem batalhas que trazem um esgotamento terrível. Eu preciso que você compare comigo. No capítulo 18, Elias está no monte. No capítulo 19, Elias está no deserto. No capítulo 18, Elias está diante de uma grande multidão. No capítulo 19, Elias está sozinho. No capítulo 18, ele está valente, enfrentando os profetas de Baal e Azera. No capítulo 19, ele está pedindo a morte, se sentindo fraco. No capítulo 18, ele está orando e fogo está descendo do céu. No capítulo 19, a alma dele está cansada e sobrecarregada. No capítulo 18, ele está diante dos 850 profetas com espada no pescoço deles. No capítulo 19, ele está fugindo de uma mulher. No capítulo 18, ele corre mais do que os cavalos de Acabe. No capítulo 19, ele não tem força sequer para andar. O Elias do capítulo 18 é o mesmo homem do capítulo 19. O que mudou foi o estado da alma. Você está pegando? O estado da alma é que mudou. O estado da alma é que não é o mesmo. Isso nos ensina que não dá para ser forte o tempo todo. E eu acho interessante que Deus podia ter deixado de fora esse capítulo e ter feito questão só do capítulo 18, aonde mostra as glórias de Elias, mas ele fez questão de colocar o capítulo 19 também, aonde nós vemos a fraqueza de Elias, aonde nós vemos Elias pedir a morte, aonde nós vemos Elias deitar debaixo de um zimbro e não ter força mais para caminhar. Sabe por que ele faz questão de colocar os dois capítulos? Para eu e você entender que existem dias bons, mas existem dias muito ruins. Existem dias ruins também, e a gente se sente cansado, e a gente se sente sem força, e nem tudo é demônio. Às vezes nós só estamos cansados mesmo. Às vezes é só um cansaço de alma mesmo. Tem pessoas aqui que do lado de fora estão tão fortes, que ninguém nem imagina a luta que você está passando, ninguém nem sonha que você está vivendo essa dor. Minha irmã que está lá atrás, de bracinhos cruzados assim, ó. Você, de braço cruzado, levante uma de suas mãos. Você está aqui hoje, ninguém nem imagina a dor que você está enfrentando, ninguém nem imagina a ingratidão que feriu sua alma, ninguém nem imagina o quanto você está desgastada. Desde o momento que eu comecei a pregar, o Espírito Santo começou a liberar sobre ti uma água. Ele renova a tua vida aqui hoje, mulher. Ele renova as tuas estruturas aqui hoje. Deus te trouxe nesse culto para restabelecer a tua força. Ele te trouxe aqui nesse culto para dizer para você: eu estou vendo tudo o que você está fazendo, e comigo está o galardão para eu colocar nas tuas mãos uma grande recompensa. Nesses dias Deus está arrancando embaraço do seu caminho. Nesses dias Deus está entrando em departamentos para abrir portas diante de você. Deus está entrando em causas para te dar vitória. Aleluia.
Do lado de fora está tudo bem, mas do lado de dentro tem uma alma ferida, dilacerada, tem uma pessoa totalmente quebrada, que está precisando de cura, e você veio no lugar certo. Deus está liberando cura aqui nessa noite. Vamos ler todos juntos? 1 Reis 19, do 5 ao 8. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu. Diga assim comigo: e comeu e bebeu, e tornou a deitar. Sabe quando você já desistiu de tudo? Não, eu vou dormir, eu não vou fazer mais nada. Ele comeu, bebeu e voltou a deitar. Ele foi dormir de novo. Entenda uma coisa, ele ora pedindo o que ele pede? Ele pede a morte, mas Deus dá para ele o que? Pão. Você já pensou se Deus ouvisse todas as nossas orações? Que estrago a gente não fazia na própria vida? Ele ora e ele quer morrer, mas o Senhor envia um anjo com pão e água. Pão e água, aleluia. Elias está lá: eu quero morrer. O Senhor disse: você vai a comer. Você vai a se fortalecer, você vai a comer pão, você vai a tomar água, porque você não pode morrer agora, ainda tem muita obra para você fazer. Vá comer pão, aleluia. Deus manda dizer nesta noite: o que eu tenho para você não é morte, é vida. O que eu tenho para você não é morte, é pão que te sustenta, é pão que te fortalece, é comida que te dá sustância, aleluia. O que eu tenho para você é vida, o que eu tenho para você é alegria, o que eu tenho para você é bênção, o que eu tenho para você é vitória, não é morte. Olha que cena extraordinária. Você está dormindo, você acorda, já está pronto o pão. Ei, ele voltou a dormir. Aí o anjo: ei, ai, Binho, acorda. Você precisa comer, beber e se levantar. Não é deitar de novo, não. E olha o que está escrito em 1 Reis 19, 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, aleluia. Não era um pão qualquer, era o pão do céu. Não era qualquer pão, não, era uma comida celestial. Aquele pão trouxe força de volta para Elias, aquele pão trouxe de volta ousadia, aquele pão trouxe cura, aquele pão trouxe coragem, aquele pão trouxe vontade de viver, aquele pão trouxe força para ele caminhar. Aquele pão era diferente, e a ordem foi: agora depois que comeu, agora depois que bebeu, levanta, caminha, porque o caminho ainda é longo, você não vai caminhar pouco. Ei, eu venho da parte de Deus dizer para você: deixa de lado essa tristeza, hoje deixa esse fardo aqui, nos pés do Senhor, diante desse altar, porque a sua caminhada ainda é longa, você ainda vai caminhar muito, ei, você ainda vai correr muito, o Senhor está dando velocidade nos seus pés, o Senhor está te dando direção a um lugar aonde você precisa chegar. A ordem foi: caminha, porque o caminho ainda é longo. Deixa eu profetizar sobre a sua vida, quem tem fé para receber e coragem para acreditar. Esse cansaço não vai te parar, esse esgotamento não vai te destruir. Eu profetizo em nome de Jesus, esse esgotamento não vai te impedir de prosseguir, nada vai atrapalhar o que Deus tem para você, porque nesta noite Jesus está ministrando descanso. Descanso, receba descanso para a tua alma, receba refrigério para a tua alma,
Ele está liberando descanso, Ele está liberando alívio. Receba descanso em nome de Jesus. Eu repreendo nessa noite todo espírito de intimidação que vinha querendo te paralisar, que vinha querendo fazer você desistir. Todo espírito de intimidação eu repreendo agora em nome de Jesus. O Senhor restaura a tua alma, o Senhor te sara, o Senhor te cura. E eu profetizo nesta noite uma ação profunda do Espírito Santo de Deus, curando a tua alma em nome de Jesus. Que a tua alma receba agora uma ação profunda, uma ação poderosa do Espírito de Deus. Ele que conhece, que sonda as profundezas da tua alma, as profundezas de suas emoções, que Ele te cure agora, que Ele te toque agora, que Ele te restaure agora. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu dou uma ordem para que toda tristeza saia agora, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem para que todo peso solte a tua vida agora. Eu dou uma ordem para que todo mal saia, em nome de Jesus, porque hoje o Senhor visita a sua vida com descanso, com paz. O peso que você carregou por tanto tempo não é maior do que a força que os céus está liberando sobre você aqui agora. E eu quero nessa noite fazer um ato profético com vocês. Eu quero pedir para a Fernandinha já preparar para nós fazer esse ato profético, porque você não vai desistir, o desânimo não vai conseguir te parar, o desânimo não terá a última palavra sobre a sua vida, o desânimo não vai governar as suas decisões. Já percebeu que quando nós estamos cansados, desanimados, sobrecarregados, nós não temos clareza nas nossas decisões? A gente decide pelo cansaço, a gente decide pela exaustão. Eu profetizo, você não vai tomar decisões pela exaustão, pelo cansaço. Tem gente aqui que desistiu de tantas coisas, quando você já estava com a mão na conquista. Você desistiu, você desanimou, falou: não quero saber não, já estou cansada. Ei, o Senhor está renovando a tua força aqui hoje. Toda sobrecarga emocional vai cair por terra aqui em nome de Jesus. Deus está te dando forças para caminhar, Deus está te dando forças para prosseguir. Deus ainda não terminou contigo. Ele manda eu dizer para você nessa noite: eu ainda não terminei contigo. Você acha que Deus terminou, mas Deus ainda diz que tem um caminho muito longo para você caminhar.